Bem-vindos ao canal do Rostov Explica. Meu nome é Oscar Rostov e hoje teremos a nossa aula de matemática sobre monotonia de gráficos. Hoje vamos aprender como, de uma certa forma, extrair a monotonia de qualquer que seja o gráfico. Então, vamos a isso. Para começar essa aula, considerem o seguinte gráfico. Nós temos aqui este gráfico. O que nós podemos dizer em relação a esse gráfico? Primeiro passo, reparem que este gráfico interceptou o eixo X nesses pontos, no ponto X1, no ponto X2 e no ponto X3. Esses três pontos aqui chamamos de quê? De zeros da função, onde a função interceptou o eixo das abscissas. Já, reparem bem que em torno do eixo Y existe esse ponto, o ponto Y0. Então, esse ponto aqui, onde a função interceptou o eixo Y, chamamos de quê? De ordenada na origem. Ordenada na origem o quê? É onde a função intercepta o eixo Y. Agora, o que seria monotonia de um certo gráfico? Então, nós temos que fazer o quê? Colocar em mente que a monotonia de um certo gráfico o quê? É o crescimento e o decrescimento de uma certa função. Por exemplo, eu tenho um gráfico, onde esse gráfico cresce. Já chama de quê? Vamos dizer que essa função é crescente. E onde decresce, vamos dizer que o quê? Essa função é onde a função é decrescente. Ok? Reparem que neste intervalo de menos infinito até este ponto aqui, vou chamar esse ponto de x0. Então, reparem bem que essa parte aqui a função cresce até esse ponto, depois decresce até esse ponto. Então, este ponto aqui eu vou chamar de x01. Então, agora, reparem, a função aqui faz o quê? Cresce até este ponto. Então, a função aqui cresce até esse ponto. Depois faz o quê? Depois decresce até esse ponto. Depois, desse ponto faz o quê? A função faz o quê? Cresce novamente. Então, quer dizer que essa função aqui é crescente de menos infinito até o ponto x0. Nós vamos fazer o quê? A leitura do quê? Da monotonia em torno do eixo x. Ok? Vamos dizer que essa função faz o quê? Cresce até esse ponto aqui. Então, quer dizer que ele cresce para esses todos os valores aqui até esse ponto. Depois decresce até este ponto. Então, ele decresce até este ponto. Depois faz o quê? Depois volta a crescer. Então, ele depois volta a fazer o quê? A crescer até o mais infinito. Então, nós temos que fazer o quê? Essa leitura deste gráfico. Agora, essa função, vamos supor que essa função seja uma função f qualquer. Então, quer dizer que a função f, não é? É crescente para o quê? Para todos os valores de x pertencentes ao quê? A de menos infinito até este ponto. Ponto x0. Vamos dizer que de menos infinito até ao ponto x0. União com o quê? Essa parte aqui não é a única parte crescente. Ainda tem mais. Essa parte também, a função que é crescente aqui também. Vamos dizer que união com o quê? Com esse ponto aqui, de x01 até ao mais infinito. Então, quer dizer que esse intervalo aqui é onde a função é crescente. Agora, onde é que a minha função f decresce? Tá, onde é que saber isso? Onde é que a minha função decresce? Ele decresce para quaisquer valores pertencente desse intervalo aqui, desse ponto x0 até esse ponto aqui. Então, quer dizer que teremos aqui aberto de x0 até ao ponto x01. Então, quer dizer que nesse intervalo aqui a função é completamente decrescente. Reparem bem que essa função é crescente até este ponto, depois faz o que? Decresce. Este ponto máximo aqui, esse ponto aqui, vamos chamar de quê? Posso chamar de y0. Então, este ponto, podemos chamar de quê? Do ponto máximo. Vamos chamar de ponto máximo. E reparem bem que depois a função faz o quê? Decresce até esse ponto, depois volta a crescer. A função aqui decresceu, depois cresceu. Este ponto aqui, vou chamar de quê? Vou chamar de ponto mínimo. Ponto mínimo. Então, o que eu posso dizer aqui? Posso dizer que existe um ponto máximo. Então, sempre que há um ponto máximo, então quer dizer que a função fez o quê? Decresceu até um certo ponto, depois decresceu. Aquele ponto
vamos chamar de quê? Do ponto máximo. Então, esse ponto máximo tem o quê? Tem certas coordenadas. Tem coordenada aqui, x0 e y0. Então, este aqui é o nosso ponto máximo. E temos também o ponto mínimo. Este ponto aqui é um ponto mínimo, porque a função aqui fez o quê? Decresceu, depois fez o quê? Cresceu. Nós chamamos de ponto mínimo. Então, é o ponto x0, então aqui o ponto x0, 1, e o ponto, vou chamar o seu correspondente aqui do quê? De y01. Então, o ponto y01 é a ordenada do quê? Do ponto mínimo. Então, vamos chamar aqui de y01. Então, o ponto máximo aqui é o ponto x0 e y0. Onde a função cresce, decresce, vamos encontrar o quê? O ponto máximo. E onde a função decresce, depois cresce, vamos encontrar o quê? O ponto mínimo. Se você está gostando dessa aula, subscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Então, vamos agora ver dois exemplos de como achar a monotonia de gráficos. É o seguinte, agora tenho este gráfico. Eu preciso saber o que? A monotonia deste gráfico. Primeiro passo, eu tenho que analisar ela, né? Tenho que analisar a minha função de menos infinito até o quê? Até mais infinito. Ver o que está acontecendo com o meu gráfico em si. Agora, reparem bem que temos essa parte aqui. Essa parte da função está fazendo o quê? Está a crescer. Então quer dizer que essa parte aqui é a parte crescente do gráfico. Então aqui a minha função cresce. Depois tem essa parte também. A minha função também continua crescendo. Então quer dizer, essa parte também, a função cresce. E também, esta parte aqui, a função faz o quê? Decresce. Depois, tem esta parte aqui, que a função faz o quê? Decresce também. Então, a minha função, neste caso, a minha função f, cresce nesse intervalo de menos infinito até o quê? Até menos 2, a função que faz o quê? Cresce. Então, quer dizer aqui, nx pertence okay, a de menos infinito até o ponto menos 2. Então, quer dizer, de menos infinito até menos 2. E também, neste ponto, também a função cresce novamente, união, ponto de menos 2 até 0. Então, essa parte aqui é a minha função cresce. Agora, onde é que a minha função decresce? Reparem, em x pertence, reparem, essa parte aqui de 0 até 2, a minha função decresce, e de 2 até mais infinito, a minha função vai também volta a decrescer. Então quer dizer que é no intervalo aberto de 0 até 2, união com de quê? De 2 até ao mais infinito. Então, esse intervalo aí a minha função faz o quê? Decresce. Agora vem a questão. Rostov, será que existe aqui um ponto máximo ou um ponto mínimo? Vamos analisar. Repare bem, que aqui a função faz o quê? No intervalo de menos 2 até 2, está acontecendo. A minha função cresce, depois faz o quê? Decresce. Logo, quer dizer que este ponto aqui é o nosso ponto máximo. A minha função faz o quê? Cresceu, depois decresceu. Este ponto aqui é o meu ponto máximo. Agora, o meu ponto máximo, quando x é 0, y também será o quê? Será 0. Então, este aqui são as coordenadas do quê? Do meu ponto máximo. Agora, vamos a esse gráfico aqui. Nós temos aqui o nosso segundo gráfico. Então, vamos chegar a analisar no nosso gráfico de menos infinito do quê? Até mais infinito. Reparem que de menos infinito até 0, a minha função faz o quê? É crescente. Já de 0 até mais infinito, a minha função o quê? É decrescente. Então, esse é muito imediato. Então, quer dizer, a minha função aqui, neste caso aqui, é crescente no intervalo de x pertencente okay, a de menos infinito até o ponto 0. Então, de menos infinito até 0. E a minha função decresce nesse intervalo de 0 até ao mais infinito. Então, quer dizer aqui, a minha função decresce de 0 até ao mais infinito. Opa! Repare uma coisa interessante. Essa função cresceu, depois decresceu. Agora vem a questão. Rostov, será que aí existe um ponto máximo ou mínimo? Opa, interessante. Repare, a minha função cresceu, depois decresceu. Opa! Geralmente quando uma função cresce, depois decresce, é porque vai existir o quê? Um ponto máximo. E aqui o que está a acontecer? Será que o ponto 0 aqui é máximo? Agora,
Repare uma coisa interessante. O ponto zero, primeiro, essa função não interseta aqui no zero. A função não interseta. Se não interseta, então quer dizer que o ponto x igual a zero não é máximo nem mínimo. Então quer dizer que essa função não tem máximos nem mínimos. Só isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Subscrevam-se no canal e ativem os sininhos das notificações. Ainda vem mais pela frente. Tchau, tchau.